Muita luz para a sua vida, para a sua casa e para toda a sua família. De onde quer que você esteja a nos acompanhar nesta hora, Deus abençoe a todos grandemente, em nome do Senhor Jesus. É um prazer tê-los conosco. Você que já está vivendo a fé do propósito dos 70, você que vai viver esta fé a partir de hoje, vamos em frente com Jesus na frente. Nós vamos realizar a 31ª oração do nosso propósito. Mas antes, eu quero meditar com você no que diz o texto sagrado em Salmos, no capítulo 101, no versículo 7, ou melhor, no versículo do 5 ao 7. E assim diz o texto sagrado: aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Sabe, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, fique em paz acerca daqueles que tramam contra a sua vida, acerca daqueles que falam mal de você pelas costas, acerca daqueles que pelas suas costas te praguejam, te amaldiçoam, lhe desejam o mal, aqueles que fazem de tudo às ocultas, às escondidas para tentar te destruir. Eu quero dizer a você que aquele que nos guarda, ele não dorme. Nós dormimos, pois dormir é uma necessidade humana. O nosso corpo, ele se cansa e pede repouso, pede descanso. Mas o nosso Deus não. O nosso Deus, ele é pleno, ele é absoluto. O nosso Deus, ele está pronto a todo tempo. E ele diz de forma categórica: aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. São aquelas pessoas que acham ou pensam que nunca vão precisar de ninguém. Eu já trabalhei com pessoas assim. Eu trabalhei com uma pessoa certa feita que essa pessoa dizia assim: eu não preciso de ninguém. Eu olhava e pensava: meu Deus, que loucura. Certamente essa pessoa não sabe nem o que está falando. Porque, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, como uma pessoa tem coragem de dizer que ela não precisa de ninguém? Pois eu vou dizer uma coisa para você: eu preciso de tanta gente, eu preciso de tantas pessoas. Por exemplo, eu estou aqui falando com você, eu estou usando o sinal, do Wi-Fi. Para esse sinal estar ativo, alguém está trabalhando para isso aqui acontecer. Aí eu vou colocar esse vídeo no YouTube. Alguém está trabalhando para o YouTube estar funcionando. Eu estou com um aparelho celular nas mãos. Para esse aparelho celular estar nas minhas mãos, claro, eu tive que pagar, mas além disso, tiveram pessoas que trabalharam para construírem, para fabricarem esse aparelho. Tiveram pessoas que trabalharam para construírem a matéria-prima desse aparelho. Por exemplo, eu estou aqui em casa e a lâmpada está ligada. Para essa lâmpada estar ligada, tem pessoas trabalhando. É claro que eu tenho que pagar a conta de energia, mas mesmo assim tem pessoas trabalhando para que essa energia chegue à minha casa e eu possa acender a lâmpada. Eu vou ali e vou ligar a torneira para que aquela água chegue à torneira. Tem pessoas trabalhando para fazer com que o sistema hidráulico, da cidade funcione. Para essa água chegar aqui, tem pessoas que trabalham lá no reservatório, que faz parte do sistema de tratamento de água, enfim, para essa água poder chegar aqui na minha torneira. Então só aí, olha de quantas pessoas eu preciso. Aí o que acontece?
eu vou ao supermercado para fazer compras, mas até aqueles produtos chegarem ao supermercado, né, eu precisei do dono do supermercado que abriu o supermercado, eu precisei dos funcionários, né, que fazem o serviço no supermercado, né, eu precisei também do pessoal que faz o transporte, caminhoneiros, etc. Né, eu precisei dos trabalhadores rurais, né? Então só aí, olha de quantas pessoas eu preciso. Aí eu vou ao dentista, eu chego lá, eu preciso da atendente que vai fazer a ficha, né? Eu preciso do auxiliar, eu preciso do dentista. Aí o que acontece? Para ir ao dentista, eu vou com um carro. Aí daqui a pouco eu vou passar no posto de gasolina. Então só ali eu vou precisar do frentista, né? Do dono do posto, não deixa de ser, por mais que tem dono de posto que tira proveito, mas não importa. Mesmo assim, bom ou ruim, né? A gente vai abastecer lá, não tem pra onde correr, né? Aí o que acontece? Eu preciso também, olha só de quantas pessoas, só nesse interior aí. Aí eu preciso do sistema de pagamento. Às vezes você vai usar a maquininha, para essa maquininha tá funcionando, já tem outra empresa com outras pessoas. Então, meu amigo, a pessoa abrir a boca para dizer que ela não precisa de ninguém, ela tem que ser muito soberba, ela tem que ser muito orgulhosa, ela tem que ser muito arrogante, ela tem que ser muito cega espiritualmente, cega pelo próprio ego, porque nós precisamos de pessoas a todo o tempo. A todo momento nós estamos precisando de alguém. Se tiver uma situação de urgência em relação à saúde, você vai no hospital, você precisa do médico, você precisa do enfermeiro, do auxiliar de enfermagem, da atendente, né, do pessoal da segurança, enfim. Então, por isso que Deus diz assim: aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. A pessoa tem que ser muito louca, insana, para dizer que não precisa de ninguém. Pois eu digo, eu preciso de muita gente. Eu preciso de muita gente. Agora, é claro, é óbvio, há uma grande diferença entre você precisar e depender. Depender significa dizer que você não vive sem aquilo ali. É diferente. Então, eu preciso de muita gente, mas depender já é outros 500. A minha dependência é de Deus. Eu não vivo sem Deus, sem o Senhor. Mas em relação às outras coisas, você vai se adaptando. Agora, em relação à questão de não precisar, meu amigo, não precisar, nós precisamos e precisamos de muitas pessoas. E o texto sagrado diz mais assim: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. Os olhos do Senhor estão passando pela terra, em busca dos fiéis, daqueles que o buscam, daqueles que o temem, daqueles que querem honrá-lo por meio de suas vidas. E que o Senhor encontre em mim e em você um servo, uma serva, um homem, uma mulher de Deus, de fato, fiel. Aí diz mais assim o texto sagrado: o que anda no caminho reto, esse me servirá. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Sabe, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, não tenha medo de assumir os seus erros, de assumir as suas falhas, de assumir os seus pecados. Não tenha medo. Quem te ama, quem se importa com você, vai procurar te auxiliar, te ajudar, vai procurar de alguma forma fazer algo para que você se restabeleça, para que você, se você caiu, você se levante, se você está fraco, você se fortaleça, enfim. É óbvio, é claro que Satanás e os seus vão tentar de todas as formas te destruir, mas não importa.
O que importa de fato é quem é por você. Às vezes nós nos preocupamos muito acerca daqueles que são contra nós, acerca daqueles que desejam o nosso mal, acerca daqueles que estão falando mal da gente. De repente você está aí preocupado, perdeu a paz, nem comeu hoje direito porque você ficou sabendo que alguém estava falando mal de você, que alguém está fazendo leve trás acerca da sua vida. Ô meu amigo, não se preocupa com isso não. Não se preocupa, não perca a sua paz por causa disso não. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus cuidar, vai lá, faça a sua refeição, vai para a sua cama, tira o seu sono, entendeu? Se você é casado, cola no seu marido, na sua esposa, você que é casado, casada. Não deixa isso te afetar, é isso que eles querem. Eles querem que você fique, meu Deus, mas fulano está falando de mim, ciclano está falando de mim. Ô meu amigo, o que importa é o que Deus pensa da gente. Eu não consigo controlar o que as pessoas pensam de mim. Eu não consigo controlar o que as pessoas falam de mim. Cada um pensa o que quer, fala o que quer. Enfim, você já ouviu a história do homem, do menino e do burro? Você já ouviu? Você nunca ouviu? Então vou lhe contar aqui agora. Certa feita estava um homem, o menino e o burro. E o menino estava montado no burro, enquanto o homem puxava o burro. Quando eles começaram a andar, então as pessoas começaram a falar: que absurdo, um menino desse, forte, jovem, na flor da idade, se aproveitando desse homem que já é um senhor. Na verdade, quem deveria estar montado no animal era o homem. Um absurdo. Se toca, meu filho. Aí eles ficaram preocupados. Eles estão falando da gente. Olha o que eles estão falando da gente. Eles estão falando que está errado você estar montado no animal. Então vamos trocar aqui. Aí daqui a pouco o menino saiu de cima do animal e o homem foi para cima do animal. E o menino começou a puxar o animal com o homem em cima. Daqui a pouco as pessoas começaram a dizer: que vergonha, um homem dessa idade se aproveitando desse menino. Toma vergonha. Como é que pode um homem desse se aproveitando do garoto? Desce daí, rapaz. Dá o lugar pro garoto. E aí eles, meu Deus, as pessoas estão falando da gente ainda. Não pararam de falar da gente. Agora o que a gente faz? Sabe de uma? Vamos andando. A gente puxa o burro e a gente não monta no burro que ninguém vai falar nada. Daqui a pouco, lá estavam eles puxando o burro e andando. As pessoas começaram a olhar e falar: meu Deus, esse povo não pensa não. Com o burro ali, eles estão a pé, puxando o burro. Vai ver, o burro são eles. E aí zombavam deles. Resumindo, vão falar de qualquer jeito. Nem o Senhor Jesus, santo, perfeito, imaculado, nem o Senhor Jesus, o Filho de Deus, o Deus vivo na terra, o Verbo que tornou-se carne, nem o Senhor Jesus escapou da língua ferina do povo, meu amigo. Que dirás eu e você? Que dirás eu e você? Paciência. Paciência. Não deixa isso tirar a sua paz. Mas pastor, tá errado. A pessoa está sendo leviana. Se você pode tomar as medidas cabíveis em termos jurídicos, vai lá, procure um advogado, busque os seus direitos, mas não permita que isso te perturbe ao ponto de tirar o seu sono, o seu apetite, sua paz, ou fazer com que você até desconte em alguém que não tem nada a ver. Não permita isso. Não permita. Fique tranquilo. Tem pessoas que a língua é tão grande que daqui a pouco elas tendem a engasgar com a própria língua. Infelizmente.
Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, deixa que Deus vai cuidar. Deixa que Deus vai cuidar. Não significa dizer com isso que você vai aceitar abusos. É como eu lhe falei, se você tem provas, se é algo que realmente vem maculando o seu caráter, etc. Tome as medidas cabíveis, mas não perca seu tempo. Não vá lá tirar pergunta, satisfação. Às vezes dá vontade mesmo, mas não vale a pena. Às vezes tudo que essas pessoas querem é isso, principalmente quando você está crescendo, quando você está desenvolvendo, entendeu? Porque hoje tem uma nova profissão no ar. Tem uma nova profissão, é uma profissão nefasta, maligna, mas infelizmente é uma nova profissão que existe hoje. A profissão de ficar difamando alguém e falando mal de alguém, mas não qualquer pessoa. Tem que ser alguém que está no auge, né? Tem que ser alguém que está na mídia, né? Ou alguém que está no hype. Então pegam-se essas pessoas e aí malham a tudo quanto é direito. Por exemplo, igual aquele jogador de futebol Neymar. O cara não pode fazer nada. Se ele se coçar, sai no jornal. Neymar se coçou, entendeu? Se o cara tomar uma topada, Neymar tomou uma topada. Então, meu amigo, não tem pra onde correr. Se esse jogador de futebol ele ficar lendo, assistindo, tudo que falam contra ele não vive. Entendeu? Ele não vive. Então, se você tomou conhecimento de que alguém está falando de você, se de fato é algo que você vê que é grave, que requer um procedimento jurídico, então tome as providências cabíveis. Mas não no sentido de você ficar se expondo, entendeu? Porque você não merece passar por isso. Não perca seu sono por isso. Entendeu? Se eu ficar sabendo que alguém está falando de mim, eu vou ficar sem dormir, eu vou ficar sem comer, eu não vou sair na rua. Sinto muito, eu vou comer sim, vou comer, vou dormir, entendeu? Não interessa. Não, você acha que eu vou deixar de dormir porque estão falando de mim? Vou deixar de comer porque estão falando de mim? Não. Sinto muito, entendeu? A verdade é a seguinte, às vezes, né, tem gente que não gosta de comer o que eu vou falar aqui agora, mas aqui no Nordeste a gente gosta muito disso, né? Se porventura tiver alguém falando de você, faça um churrasco, entendeu? E bota uma língua pra assar, não a da pessoa, claro, né? A da pessoa não, pelo amor de Deus. Mas bota uma língua de boi pra assar, que língua de boi é uma delícia. Quem gosta sabe que é bom, né? Eu particularmente gosto. Então, uma linguinha de boi assim assada, com limãozinho, um salzinho, uma pimentinha, uma delícia. Quando você estiver comendo aquela língua de boi assado, você ainda levanta um pedaço e fala, esse pedaço aqui é uma homenagem a todos que falam mal de mim. Esse primeiro pedaço aqui eu dedico a todos que ficam falando de mim, ó. Passa na farinha e manda ver. Ah, meu amigo, se a gente for deixar tudo isso entrar na gente, sinto muito. Crise de ansiedade é logo ali, ó. Depressão é logo ali, ó. Síndrome do pânico é logo ali, ó. Meu amigo, bota uma língua de boi passar. Essa daqui é uma homenagem aos que ficam falando mal de mim, ó. Deixa eu passar aqui na pimenta e na farinha. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Porque Deus, Ele sempre nos fala coisas boas. Ele sempre tem uma boa palavra para o meu e para o seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. É momento de oração, vamos falar com Deus. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, juntamente com todo o teu povo, eu quero orar nesta hora. Eu quero orar em favor daqueles que falam contra nós, que mentem a nosso respeito, que tentam usar da língua para nos denegrir, nos ferir, nos machucar, nos difamar. Deus, tenha misericórdia dessas pessoas. Elas estão com tempo, elas perderam o foco, elas deixaram de olhar para a própria vida,
Elas deixaram de falar de sonhos, projetos, metas, realizações para falar de nós. Meu Deus, ajuda essas pessoas, liberta elas, transforma elas e tenha compaixão da vida delas, para que elas não mordam e acabem a engasgar com a própria língua. No nome do Senhor Jesus. Meu Deus, e guarda o nosso coração, que não haja mágoa, rancor, ressentimento no nosso coração. Purifica o nosso coração, Deus, contra todo sentimento mal, todo sentimento contrário. Em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha estender as tuas mãos sobre a vida dessa pessoa que está sem comer direito, que está preocupada, que tem passado noites em claro porque estão falando dela, porque inventaram uma mentira contra ela, porque estão difamando ela, porque estão falando da vida dela pelos becos, pelos guetos, pelas esquinas, porque o nome dela virou assunto em porta de bar, em salão de beleza e etc. De repente pegaram algo dela, jogaram na internet e essa pessoa está pensando até em fazer uma besteira. Ela está dizendo que a vida dela acabou, que a vida dela já era, porque a imagem dela foi exposta, porque ela foi ridicularizada. Meu Deus, meu Pai, nós estamos aqui neste mundo só por enquanto. Em breve estaremos na glória eterna, Senhor. Em nome de Jesus. E o que é que vai sobrar de nós aqui neste mundo? Malmente os ossos por um tempo e depois nem isso. Senhor, às vezes nós seres humanos nos preocupamos muito com a nossa reputação acerca dos homens, o que os homens estão achando, o que os homens estão pensando, o que os homens estão falando da gente, o que as pessoas estão comentando sobre nós. Mas a pergunta é, o que o Senhor está pensando de nós? O que o Senhor tem a falar para nós? Meu Deus, nós devemos nos importar com o Senhor. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, você que ora junto comigo agora, de repente você está preocupado com o que acham, com o que pensam, com o que falam de você, mas em nenhum momento você está preocupado acerca do que Deus tem para você, o que Deus fala para você, o que Deus pensa a seu respeito. Em nome do Senhor Jesus, seja livre agora. Seja livre dessa ansiedade, dessa preocupação, dessa angústia, dessa agonia, dessa insônia, dessa opressão, dessa perturbação, desse mal que estava usando dessa situação para te assolar, te afligir. Em nome do Senhor Jesus, receba a paz. Receba a paz. Receba o abraço, o carinho do Deus que te ama e que se importa com você. Em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Diga glória a Deus.